Olá, meu nome é Renata Gouveia, eu sou psicóloga, coaching, analista comportamental e palestrante. Sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Psico Relife. O vídeo de hoje eu vou trazer um filme que é um dos 10 mais indicados da Netflix, na qual ele vai dizer, por alguns aspectos, que eu já tenho falado aqui nos vídeos anteriores. O nome do filme chama Somos Todos Iguais. E o que é que esse filme nos traz? Quais são as reflexões que nós podemos ter do filme Somos Todos Iguais? Na trama, tem a Debbie, que é a esposa do Ron, na qual houve uma traição e ela tenta reatar o casamento, dando ao seu marido uma segunda oportunidade. O Ron, ele trabalha com obras de artes e na qual ele trabalhando, ele sempre se dedica, constantemente, somente ao seu trabalho e não dando valores e tempo para a família. Na qual também a Debbie tem 2 filhos com ele, que é um casal, um menino e uma menina, e aí vai toda a trama em um conflito familiar. Temos aí o David, que é um sem teto, um morador de rua e que acaba se hospedando usando uma instituição que ajuda essas pessoas a se manterem na alimentação, na comida, enfim. Então nós vamos falar sobre a trama de famílias diferentes, em situações diferentes e aspectos diferentes. O Ron, por trabalhar com obras de artes, ser uma pessoa reconhecida, ter uma remuneração e uma classe social pouco não, melhor do que, né, as outras situações, como vai vir a do Vader. Ele não sabia que a sua esposa fazia essa doação de tempo em prol ao outro, né? Que ela não se doava, não se colocava no lugar do outro, não tinha essa empatia dentro de uma instituição. Então ela pega uma traição do marido, acaba ligando para sua amante, e aí ela pega no telefone e fala para a amante: obrigado por você estar com o meu marido. E acaba tomando uma decisão de falar para o marido se ele vai continuar ou não com ela casado. Só que ela propõe que ele se colocasse também, se doasse alguns tempos, né? Algumas horas para essa instituição, na qual o Ron não sabia do seu trabalho. E aí ele começa a observar, a se entregar ao tempo que ele tem para ajudar a sua esposa Debbie com esses moradores de ruas que estavam em situações vulneráveis. O filme ele vai falar sobre se colocar no lugar do outro. Como que nós podemos ajudar? Todos nós somos irmãos, todos nós temos a oportunidade de se doar, independente da nossa raça, religião, crença, qualificação financeira. E aí a trama é muito interessante. Ela leva o marido para a instituição, para que ele comece a trabalhar, e o David, por ter aspectos agressivos de rejeição, principalmente ter tido uma infância e ser maltratado, até mesmo por uma questão racial, o Ron acaba desistindo, vendo que com tudo aquilo te assustava, e a Debbie começa a insistir para que ele entre ainda dentro desse processo de ajuda ao seu próximo. E aos poucos ela, antes de ter entrado nessa instituição, ela começa a ter sonhos, que ela estava numa estrada, que a estrada era iluminada e que aparecia alguém que fazia algo por ela, como se fosse algo espiritual, como se fosse algum encontro, algum chamado. E nesse chamado, ele aparece o Denver. E aí a Debbie continua a ajudá-lo dentro da instituição, começa a fazer pontes, começa a ter esse afeto um pouco mais afetivo dentro desta relação, e o seu marido começa a enxergar o outro lado, né, das diferenças de classe, de cor, de raça, de diferença social, e começa a prestar atenção que dentro da sua família, com o seu pai, que tinha conflitos, que era uma pessoa preconceituosa, também para com a sua família. E aí a Debbie descobre, então, uma determinada
doença que é um câncer e ela passa a estar em um determinado estágio terminal. E aí o Denver continua com a amizade com a Debbie. Isso provoca reações de diversas características que as pessoas vão ter, porque é que ela tanto se doava ao Denver, essa amizade que ela se fortaleceu, porque ela acabava abrindo, falando os sentimentos, as posturas que ela tinha perante a si mesmo, e o Denver acaba se apegando a Debbie pela questão da sua doença. Neste caso, a troca de valores, não importa, como eu falei, da questão financeira, mas o que importava é que ela sempre estava a apoiá-lo dentro dessa instituição. No entanto, que quando ela descobre a doença, ela não sabia que estava em um estado terminal, até então encontrar uma outra amiga do marido que acaba falando para ela que sentia muito, que ela não tinha muito tempo de vida. E aí, a partir então desta tomada de decisão, dela sabendo que tinha poucos dias de vida, ela começou a se doar cada vez mais. Os vínculos entre o Denver, que era o morador de rua, o sem teto, como se diz o filme, começa a se fortalecer. E até então, a questão dos filhos. E ela deixa para os filhos que se o pai, se ela chegasse a falecer, que eles respeitassem a sua próxima namorada, esposa, a relação do seu pai, porque é isso que ela pregava. Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui pelo amor. E o filme ele passa muito isso, o amor, o perdão, a compaixão, a empatia, o famoso se colocar no lugar do outro. Até então que a Debbie falece e é feita uma questão lá do cortejo, da sua despedida e até mesmo do seu legado, o que é que ela deixou para aquelas pessoas como exemplo. E aí o Denver ele faz toda a cerimônia e fala a importância dela na sua vida e que nós só estamos aqui de passagem. É um filme que vale muito a pena, é um filme que nos faz chorar, é um filme que eu já assisti 4 vezes, sequenciais. É um filme que eu indico aqui na clínica para os pacientes, para que eles possam refletir a cada dia o que nós podemos fazer, não só por nós, o tanto melhor como coisas positivas, mas também para o outro, né? Em prol à sociedade. É um filme enriquecedor, é um filme lindo de se ver, é um filme muito assim, sentimental, faz com que nós possamos refletir e que nós estamos aqui de passagem. E nessa nossa passagem, qual é o seu legado? O que é que você está fazendo para si? Qual é o amor que você tem a si próprio? O perdão, você está aprendendo a perdoar? Você está se colocando no lugar do outro? Quando o outro está doente? Quando ele está precisando de algo? Quando ele está em um estado com dor? Não importa qual é a sua situação, o seu sofrimento. Então assistam esse filme. Eu tenho um outro filme também que eu amo de paixão, que ele já é um filme um pouco mais antigo, que é O Meu Nome é Rádio, que também é sobre motivação, superação e se colocar no lugar do outro. Assistam, vale muito a pena. As pontes onde a Debbie e o Wender faz de amizade, e o Ron, que é o seu marido, que era uma pessoa totalmente fechada, muito preocupada em só fazer dinheiro, cuidar de finanças, esquecendo até da própria família, acaba cedendo a todos esses processos de acabar dando a tempo a essa instituição e reconhecer o quanto é importante, quando nós temos os nossos conflitos, lidoar, perdoar e corrigir os nossos erros. Vale a pena. Até o próximo vídeo.